A história do cinema mundial está presente em todos os cantos da casa de um professor de matemática de Votorantim, que é apaixonado por filmes e é um dos maiores colecionadores de Super 8 do Brasil. Eu tenho centenas e centenas de filmes, já passou há muito tempo de 1000 títulos, né? Eu tenho filmes de todos os grandes estúdios, né? E tenho também muitos filmes europeus, né? Que são bastante raros. Eu tenho filmes aí de todos os países. Tem filmes que eu comprei do Japão, da Rússia, da Espanha, da França, e todos esses filmes, né? Nos mais variados, eu tenho filmes mudos e filmes sonoros, nos mais variados idiomas. Darth Vader, solo tú podías ser tan osado. El Centro Imperial no te perdonará esto. Do cinema mudo, passando por grandes clássicos de todas as épocas, aos maiores sucessos recentes, Nelsinho possui mais de 1000 títulos de filmes em Super 8. A paixão pelo cinema começou quando ele ainda era criança. Eu sou fã de cinema desde garoto por influência dos meus pais, que eram frequentadores assíduos do cinema. Só que só depois que eu me formei, que eu já estava empregado, é que eu pude começar a colecionar filmes, né? Porque é um hobby que é caro até hoje. A coleção de Super 8 começou aos poucos com a compra de alguns filmes. Com a chegada da internet, diariamente Nelsinho procura novos títulos para sua coleção em sites do Brasil e do exterior. Em 83, eu comecei a colecionar filmes em Super 8, justamente na época em que o Super 8 estava terminando, porque o auge do Super 8 foi a década de 1970. Mas eu só consegui assim ter dinheiro para começar a colecionar Super 8 a partir de 83. Na época não existia internet, né? Mas existiam lojas em São Paulo que comercializavam filmes novos e também filmes usados. E através dessas lojas eu fui conhecendo outros colecionadores aí pelo Brasil, a gente fazia trocas de filmes e depois, com o surgimento da internet, aí sim, aí eu já comecei a adquirir filmes de vários países. All right, old fella, get rolling. I want to make Beaver Forks by night. Roll out! Get moving! Come on, men. Up on your wagons. Let's start moving. Come on, boys! All right, babe! Get up here! O filme Super 8 pode ser considerada a primeira forma de cinema em casa, antes do DVD e antes dos filmes em VHS. A gente pode dizer assim que o Super 8 é o avô do DVD. Então são filmes em película, né, que a gente exibe, né, através de um projetor de cinema. E o interessante do Super 8 é que, como película sempre foi uma coisa muito cara, os filmes geralmente não eram lançados em sua versão integral. Eles eram lançados em versões compactadas, versões resumidas, para a gente assistir em casa. Eu tenho muitos filmes raros em Super 8, filmes que inclusive não existem em DVD até hoje. Eu tenho aí o primeiro faroeste da história do cinema, que é um filme mudo, de 1903, chamado O Roubo do Grande Expresso, né? Que é um filme que tem apenas, é um curta-metragem, que tem apenas 12 minutos de duração. Eu tenho também o primeiro faroeste épico do cinema, que é Os Bandeirantes, de 1923, né, que é uma superprodução de Hollywood também para o cinema mudo. Ainda do período do cinema mudo, eu tenho o primeiro longa-metragem que foi rodado em Hollywood, que foi o filme Amor de Índio, do Cécio B. DeMille, né, o grande produtor dos épicos, né? Foi um filme que ele rodou lá em Hollywood em 1912, né? A paixão pelo cinema fez com que o professor de matemática aproveitasse algumas férias para conhecer estúdios de cinema nos Estados Unidos. E no Brasil ele chegou a conhecer o ator Dave Prowse, do filme Guerra nas Estrelas.
tantos títulos, ele também possui em casa um projetor de cinema para filmes em Super 8. Um cômodo no fundo da residência foi transformado numa sala de cinema particular. Dos mais de 1000 títulos, uma das paixões de Nelsinho é um dos clássicos de Hitchcock, Os Pássaros, numa versão compacta em português. Que eu tenho a versão condensada do filme Os Pássaros, que tem 17 minutos de duração. Aqui está o filme. Aqui, ó, tem aproximadamente 120 metros de filme. Cada segundo de filme corresponde a 24 fotogramas. Então, aqui para totalizar aí os 17 minutos de duração dessa versão reduzida, né, são necessários cerca de 120 metros de filme. Então, eu vou encaixar aqui no projetor. Aí, vamos ver aqui. Agora que eu paro, agora eu engato aqui na outra bobina. Agora eu vou ligar o projetor e vai passar lá na parede. Deixa eu acertar o foco. Eu costumo dizer que acho que o meu filme favorito é Os Pássaros, do Hitchcock, porque foi o filme que eu mais vezes assisti até hoje. E ele, coincidentemente, né, quando eu comecei a comprar filme Super 8, foi um dos primeiros títulos que eu encontrei. Eu guardo com muito carinho na minha coleção.